obediente até a morte, e morte de cruz. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém pede-nos 3 coisas: coerência, perseverança e aprofundamento em nossa fé. Para que a coerência, a perseverança e o aprofundamento da fé nos auxilie a sermos discípulos fiéis. Jesus entra em Jerusalém aos gritos de Hosana, o Rei que vem em nome do Senhor. Dias depois, os gritos são outros. Solta-nos Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. E esta celebração de hoje sintetiza esses acontecimentos. Iniciamos com a procissão, com os ramos e com o nosso canto de Hosana. E agora escutamos no Evangelho o povo pedindo que ele fosse crucificado. Os ramos verdes, em breve, deixarão de ser verdes, irão murchar e secar. O Hosana entusiástico transformou-se num grito furioso de morte. As mesmas vozes que agora clamam Rei de Israel, dirão: não temos outro rei a não ser César. Como são diferentes os ramos verdes e a cruz. Como são diferentes as flores e os espinhos. Aquele a quem antes estendiam as próprias vestes, para que pudesse então montar no animal, caminhar sobre, daqui a pouco, em poucos dias, despojam as vestes de Jesus e lançam sorte sobre ela. Como são diferentes uma postura de outra postura. Por que foi tão brusca a mudança? Por que tanta inconstância e inconsistência no comportamento daquelas pessoas que ouviram suas pregações, presenciaram seus milagres, foram beneficiadas pelo pão multiplicado? Teremos a oportunidade de desenvolver um pouco mais essa reflexão ao longo dos próximos dias de Semana Santa. Talvez possamos consultar no nosso próprio coração em busca dessa resposta. Pois nós também, você e eu, também agimos assim, inconstantes, mudando o nosso comportamento. Proclamamos a fé e o amor a Deus com os nossos lábios. E ao mesmo tempo, ferimos esse Deus que proclamamos amar com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas. Dizemos ter fé, mas o ofendemos com os nossos pecados. Por que ofendemos Deus com tanta facilidade? Por que você e eu ofendemos Deus com tanta facilidade? Talvez nenhuma resposta esgote totalmente essa questão. Mas o certo é olharmos e vermos a história, e na história a traição de Judas, a negação de Pedro, o lavar as mãos de Pilatos, Barrabás, os 2 ladrões. Essas histórias exprimem, simbolizam a única realidade que levou Jesus à cruz. 1 Pedro: carregou os nossos pecados em seu corpo
sobre o madeiro. O certo é que também os nossos pecados pesaram sobre a cruz de Jesus. Não apenas Judas, Pedro, Pilatos, Barrabás, os ladrões, não apenas a multidão, nós também, com os nossos pecados, lançamos peso sobre a cruz de Jesus. Por isso, a entrada dele em Jerusalém, celebrar Ramos e celebrar essa semana, nos pede coerência, perseverança e aprofundamento em nossa fé. Coerência entre o que cremos e o que vivemos. Não podemos ser pessoas que tenham comportamentos diferentes em cada lugar, em cada ambiente. Vai nos ensinar São José Maria, homens e mulheres de uma peça só, íntegros. A mesma pessoa em qualquer lugar. Algo precisa marcar nossa identidade, e isso é o batismo. Somos batizados, somos discípulos de Jesus, somos membros da igreja. Na igreja, no trabalho, no colégio, na faculdade, na família, no lazer, aonde quer que estejamos, precisamos nos portar como discípulos de Jesus. Portanto, um comportamento coerente. Não dá para nossas palavras e o nosso comportamento expressem coisas diferentes. Não dá para situações diferentes da vida nós não nos colocarmos como cristãos. E a primeira coisa que esses dias precisam nos propor é uma vida coerente. Quantos católicos não têm vida coerente? Não é para apontarmos o dedo nem lembrarmos de A, de B e de C. É para lembrarmos de nós mesmos. Não lembre de ninguém, lembre de si mesmo em tantas situações em que te faltou a coerência. Como já me faltou a coerência também, muitas vezes. A segunda palavra é a perseverança. Porque nossa vida de fé possui altos e baixos. Nem sempre estamos com a fé vibrante. Há momentos que questionamos Deus. E o Salmo traduzia esse sentimento em nós. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus nunca nos abandona, mas nós temos a impressão em alguns momentos de nossa vida que estamos só. Pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos, pelos insucessos, pelas incompreensões. E parece que nesses momentos nossa fé também fraqueja. Mas celebrando esses dias precisamos então de perseverança. Seja um momento favorável, ou seja um momento difícil, perseverança na certeza de que Deus nunca nos abandona. Que Ele nos acompanha e nos assiste em todas as nossas necessidades. Mesmo que não compreendamos, mesmo que, por vezes, possamos pensar que Deus esteja ausente. A terceira palavra, o aprofundamento. O aprofundamento na nossa vida de piedade. Eu tenho insistido. Precisamos ter uma vida de oração mais consistente. O terço diário, a meditação diária da palavra, a comunhão. Escolhe pelo menos um dia, 2 dias na semana e vem receber Jesus na Eucaristia. Uma missa breve de meio de semana. Quantos aqui têm o horário que daria para conciliar com a missa de manhã ou à noite e não vão? Organiza a sua vida para colocar Deus no centro. Não tenhamos
a ousadia de repetir mais vezes: não tenho tempo para oração. Deus que te deu a vida, Deus que dá 24 horas todos os dias, e você ousa dizer: não tenho tempo para oração? Aprofundamento na doutrina. Quando a pessoa diz: não tenho pecado, ela está dizendo: eu não sei o que é um pecado. Por isso vai dizer: não tenho pecado. Porque não consegue distinguir o que é pecado do que não é pecado. Isso aqui é uma questão de doutrina. Uma pergunta feita a mim foi: o que é o pecado? O que é um pecado grave? Isso é catequese infantil, catequese de criança, que depois é reforçado na catequese adolescente, jovem, adulto, que é a crisma. Se tem muito tempo que você fez a crisma, volta como ouvinte, vai para o CPC, vai para a teologia, mas é preciso aprofundar o teu conhecimento de doutrina. Catecismo da igreja, sintetizado a doutrina, vai ler o catecismo, vai estudar em casa. Não dá para o católico ficar pensando: a igreja não responde. A igreja tem respostas, você não busca. Celebrar esses dias exige de nós um esforço de aprofundar nossa experiência religiosa. No Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 20, os sumos sacerdotes persuadem o povo para que então peçam Barrabás e também que crucifiquem Jesus. O povo é persuadido. Não podemos ser entusiastas que facilmente perdem o foco e desanimam. Pessoas vêm para a igreja cheias de entusiasmo, nos primeiros obstáculos desistem, desanimam, deixam de vir. Vêm colaborar pastoralmente cheios de alegria, cheios de ideias, nos primeiros obstáculos então se afastam e deixam de ajudar. Não podemos ser esse entusiasta que desanima. Não podemos ser discípulos só quando tudo é favorável, ou todos à minha volta sejam também discípulos. Por quê? Porque estaremos em meio a uma sociedade que vem se tornando cada vez mais hostil. Hostil ao cristianismo, hostil ao catolicismo. Então estaremos em meio a familiares que não são católicos ou não são praticantes. E vão querer desqualificar nossa prática religiosa, dizendo: não precisa tanto. Amanhã temos missa, temos programação a semana inteira, e alguns de nós vamos ouvir: de novo para a igreja? De novo. O que você tem com isso? De novo para a igreja. Hoje vou, amanhã de novo, depois eu vou de novo. A semana toda indo para a igreja. Vamos ter colegas de trabalho que não são cristãos e não são católicos. E vão nos questionar sobre vários aspectos de nossa doutrina. São Pedro nos ensina: precisamos da razão da nossa fé. Precisamos ser capazes de explicar nossa fé para quem não compreende. As crianças no colégio, os jovens na faculdade, todos serão questionados. Por quê? Porque temos cada vez mais uma sociedade hostil. Os jovens falam do ambiente universitário, da dificuldade do ambiente universitário. Isso. Não podemos ser discípulos apenas dentro da igreja. Na verdade, viemos aqui para encontrar o Senhor, sermos formados por Ele, sermos alimentados por Ele, para sermos discípulos lá fora. E a sociedade está carente de discípulos de Jesus,
que já não mais evangelizam. Na família, no trabalho, no colégio, na faculdade, no lazer. Discípulos que não mais evangelizam. Não podemos ser discípulos e sermos coniventes com ofensas a Deus e à igreja. Quantas vezes numa roda de piada se faz uma piada contra a igreja, contra o Papa, contra os bispos, e está ali o discípulo de Jesus rindo e brincando também com a piada. Estão ofendendo a igreja e o discípulo está ali rindo, compartilhando, acrescentando alguma coisa. Lembre que a igreja não é o Papa. Lembra que a igreja não é o Vaticano. A igreja não são os bispos, os padres, os religiosos. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Cada batizado é a igreja de Jesus. E precisamos cuidar da igreja, proteger a igreja. Dentro de casa, quem tem família com vários irmãos, sempre tem uma briga, não tem? E eu posso brigar com meu irmão, mas ninguém pode brigar com só eu, não é? É mais ou menos assim? Então tem hora que eu posso ficar um pouco chateado, um pouco aborrecido, mas ninguém pode ofender a igreja na minha presença, porque eu sou a igreja de Jesus. Interesses econômicos e ideológicos manipulam a cultura. Manipulam a cultura, geralmente de forma contrária à fé. Mas nós, discípulos, precisamos permanecer firmes. A cultura vai ser manipulada. O cenário tende a ficar mais difícil. Mas nós, discípulos, permaneceremos firmes. Precisamos permanecer firmes. Que a celebração consciente e ativa durante a Semana Santa nos leve a uma fé mais madura e mais sólida. Assim seja. Amém.